Quero compartilhar com os irmãos mais uma reflexão que Deus colocou em meu coração, que tendo como ênfase vidas marcadas por Jesus. E desta feita, irmãos, nós vamos conversar a respeito de um pequeno grande homem. Pela música que Thaisa escolheu para cantarmos anteriormente, os irmãos já devem ter percebido de quem nós vamos conversar. Conversar sobre um homem chamado Zaqueu. E esse relato bíblico se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 19, versos 1 a 6. Lucas, capítulo 19, versos 1 a 6. O relato bíblico ele vai até o versículo 10. Mas nós vamos ler apenas os versículos 1 a 6 e depois nós vamos abordar os demais versículos diante da narrativa que Lucas apresenta como lição, como aprendizado, como desafio de ser vivenciado por nós também. Lucas 19, de 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim: Entrou Jesus em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Que mais uma vez o Senhor abençoe a sua palavra lida em nossos corações e que ela possa ficar marcada, fixada, alicerçada em nossas vidas e possamos entender perfeitamente o propósito dela em nos dar discernimento quanto à narrativa bíblica. Antes de abordar, propriamente dito, o texto que Deus colocou em nosso coração e a abordagem feita por Lucas, queria destacar alguns fatos concernentes a essa história, a essa narrativa bíblica. Primeira coisa que eu queria destacar, sem medo de errar, que esse é um dos fatos mais conhecidos da Bíblia. Um dos milagres mais significativos realizados por Jesus. Não da cura física, não da cura material, não daquilo que alguém necessitava exteriormente, mas da cura espiritual, daquilo que alguém carecia internamente. Que esse é o maior milagre realizado na vida de alguém. Não é quando alguém fica curado do Covid, de uma enfermidade, de uma gripe, de uma febre, de uma enfermidade qualquer, de um câncer, mas quando alguém se converte a Jesus e tem o seu coração transformado. Os irmãos sabem, pelo relato bíblico e também pela experiência própria, que Zaqueu era um homem muito conhecido em Jericó. Tanto por seu nome, porque a Bíblia registra o seu nome, e poucos são os personagens que tiveram seus nomes marcados, que tiveram seus nomes identificados. A partir do momento que eu assumi esse compromisso com Deus de tratar dessas vidas que tiveram fatos e experiências ao lado de Jesus, poucos deles, ou poucas desses personagens, nós conhecemos por nome. E Zaqueu é um desses, que nós conhecemos o seu nome. Mas muito mais do que o seu nome, nós conhecemos a sua ocupação. E é interessante que vejo dois contrastes nisso. Primeiro, o nome de Zaqueu. Não necessariamente o significado do seu nome, mas a identificação do seu nome. E segundo, que foi um fato apenas registrado por Lucas. Nem Mateus, nem Marcos, nem João registra. Apenas Lucas trata desse assunto. A ocupação de Zaqueu o colocava em situação de evidência e destaque. Apesar de negativamente, era um homem conhecido pejorativamente pela sociedade judaica. E é interessante que, pelo relato bíblico, Lucas identifica que Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, mas era o chefe, o maioral, algumas versões dizem, o maioral dos publicanos, ou seja, o chefe dos publicanos, ou seja, era alguém que recebia muito mais, roubava muito mais do que um mero publicano. Se o publicano arrecadava os impostos dos seus irmãos judeus para repassar para os romanos, Zaqueu recebia dos publicanos e repassava o resultado para os romanos. Então, provavelmente, a comissão desse homem era muito maior, um roubo muito maior. Eu comecei a ler alguns comentaristas bíblicos a respeito desse fato tão notório, tão conhecido da igreja primitiva e também da igreja contemporânea. E é interessante que encontrei um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, muito conhecido ele. E ele diz que essa história é resumida em 5 fatos.
Primeira coisa que o Eresby diz que é um homem que se tornou criança, apesar da idade, mas tornou criança por dois fatos. Primeiro, ele correu. Correr era uma atitude apenas das crianças. O judeu não podia correr, um adulto não podia correr porque era identificado apenas como uma atitude de uma criança. E segundo, subiu numa árvore. Quando a gente chega numa certa idade, assim com os 60, como é o caso, os irmãos um dia vão saber o que é isso, a gente não pode se dar o luxo de alguns estripulias, não. Cuidado, você vai cair. E alguns chegam a ponto até dizer assim, você não encontra mais peça de reposição, você é um veículo fora de linha, não tem mais... E aí a gente precisa ter muito cuidado com algumas estripulias, não é, irmã Edilene? Erivaldo, desça daí. João, não vá. João, não seja teimoso. De vez em quando a gente precisa ter muito cuidado e ouvir as nossas esposas. Então, dois fatos na vida desse homem que identificaram ele como uma criança. Segunda coisa que o Eresby diz, que era um homem que procurava e foi encontrado. Ao invés dele procurar e achar, ele procurou e foi encontrado. Terceira coisa, era um homem pequeno, de estatura, mas que se tornou grande pela sua atitude e pelo seu comportamento. Quarta coisa, um homem que se achava rico e que se percebeu que, na verdade, precisava ser rico. Ou seja, se tornou verdadeiramente rico, e que ele era, não tinha nada de riqueza. E, por último, ele era um anfitrião que recebeu Jesus em sua casa, mas foi convidado para estar em sua própria casa. Ou seja, ao invés de alguém convidar Jesus para ir estar na sua casa, Jesus o convida para ir à sua casa. Ou seja, ao invés de receber Jesus, Jesus o recebe na sua própria casa. Então, estou deixando de lado um pouco dessas abordagens do Eresby, eu destaquei pelo menos 3 fatos na vida desse homem que nos levam a entender como Deus trabalha, como o nosso Deus continua trabalhando de maneira pontual, de maneira direta, objetiva, sempre valorizando aqueles que não têm valor, sempre dando ênfase àqueles que são rejeitados, excluídos, marginalizados. E muitas vezes nós lidamos com pessoas assim, que o mundo, que as pessoas, que as circunstâncias, que as escolhas o fizeram estar à margem, fizeram estar longe, o fizeram estar excluído da sociedade. Porque quem sabe aquela pessoa foi, realizou, falou, praticou. Isso no passado, muitas vezes tem marcado a vida das pessoas no presente. Eu fui. E eu digo isso com tristeza, quando muitas vezes a gente identifica na vida das pessoas não o que ela faz atualmente, mas o que ela fez anteriormente. Olha, essa pessoa aí é um ex-traficante, é um ex-viciado. Quando a gente identifica na vida daquele homem que se converteu, estando pregado ao lado de Jesus, a gente diz assim, o ex-ladrão. Mas o estigma do ladrão continuava na vida daquele homem, apesar de ser um fato do passado. O convertido, e alguns chegam ao ponto de dizer até o ladrão bom, como se ladrão tivesse bom, se tivesse ladrão ruim. E na vida de Zaqueu, o estigma de que ele era o maioral do chefe, o chefe dos cobradores de impostos, dos publicanos, também marcou a sua vida. E é interessante como o tempo passa, as pessoas mudam de atitude, mas o estigma, aquela marca, aquela figura estigmatizada na vida das pessoas continuam. É como se fosse uma tatuagem que está presa à pele e ela não pode se libertar daquilo que foi o seu passado, apesar das suas atitudes hoje já não mais se relacionarem com aquilo que ela foi no passado. Aí identifiquei algumas verdades que a gente vai ser conduzido diante da abordagem de Jesus, diante daquilo que era Zaqueu, e diante do relato de Lucas, de maneira tão detalhada. E alguns chegam ao ponto até de identificar, alguns comentaristas bíblicos dizem, que só Lucas registrou, porque Lucas se esmerava, se especializava em identificar Jesus como aquele que cuidava dos excluídos, dos marginalizados, dos que não tinham ninguém por ele, daqueles que não eram valorizados. Assim como ele fala de Zaqueu, fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida, fala da viúva que entregou apenas 2 moedas, ou seja, identifica Jesus como aquele que se volta, aquele que se relaciona, aquele que busca, aquele que não tem valor, aquele que não é reconhecido e aquele que é marginalizado. Identifiquei algumas verdades desse fato e, como sempre tenho dito aos irmãos, os irmãos fiquem à vontade para identificar outros tantos que esse texto tão rico leva-nos a entender, tantas outras lições, tantos outros fatos
que da mesma maneira podem ser destacados no relato de Lucas. Perdão. Primeira coisa que eu preciso entender é que Zaqueu enfrentou alguns obstáculos para se encontrar com Jesus. Mas ainda assim, não se deixou levar pelas dificuldades, pelas adversidades. A sua curiosidade, o seu desejo de contemplar, de ver e descobrir quem é Jesus, produziu nele um efeito transformador. Sem perceber, a sua curiosidade, o seu desejo de conhecer Jesus, identificar Jesus, produziu nele uma transformação que ele não esperava, que ele não imaginava que operaria em sua vida. Por que digo isso? Baseado nos versos 1 a 4 que li no início com os irmãos, e os versos dizem assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então é interessante como Lucas destaca gradativamente as adversidades e os obstáculos que Zaqueu precisou superar ou ultrapassar para que pudesse ter atendido os seus anseios, seu desejo. Olha, eu quero ver Jesus. E eu fico imaginando Zaqueu, perdão, baixinho, e as pessoas não davam oportunidade para que ele pudesse ver, quem sabe até por cima dos seus ombros, excluíam ele, perdão, excluíam ele, marginalizavam ele, impediam ele de poder ter acesso à via principal ali da entrada de Jericó. Mas encontrei pelo menos 3 obstáculos que Zaqueu precisou enfrentar, não necessariamente obstáculos físicos, mas obstáculos emocionais, relacionais. A primeira coisa que eu percebo que serviria como obstáculo para Zaqueu era a sua condição financeira. O nome Zaqueu significa justo ou puro no hebraico, mas não correspondia à sua posição. Ele não era apenas cobrador de impostos, ele era o principal cobrador de impostos ali dos judeus. Aquele que ficava com a maior parte. Aquele que abraçava o maior dos recursos, do valor das comissões, dos recursos que eram cobrados dos seus próprios irmãos. Se publicano para os judeus gera sinônimo de ladrão, de alguém inimigo da nação judaica, muito mais ainda o chefe dos publicanos. Era alguém que não gozava de simpatia dos seus irmãos. Eu fico imaginando esse homem sendo saudado ou não sendo saudado nas ruas de Jericó. As pessoas evitavam saudá-lo. As pessoas identificavam nele, olha, lá vai ali o chefe dos ladrões, lá vai o chefe dos ladrões, dos publicanos. Mas é exatamente a esse homem que Jesus dá atenção. Jesus não leva em conta aquilo que as pessoas pensam de nós. A condição financeira de Zaqueu poderia causar um grande obstáculo, pois assim, olha, se não querem que eu veja esse Jesus, tudo bem, vou continuar com a minha vida, meus dinheiros, meus recursos, minha vida de ganhar dinheiro de maneira desonesta, não me importa. Poderia ver esse obstáculo na vida desse homem que já tinha tudo. Apesar de não ser um homem realizado, mas a sua riqueza poderia, quem sabe, frustrar essa expectativa de conhecer Jesus. Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que têm muitas riquezas, aqueles que fazem da riqueza o seu Deus. Se por um lado, irmãos, a sua posição o impedia de se aproximar de Jesus, por outro, ele se auto-reconhece como um homem realizado. E não necessitava de mudança de atitude. Eu estou feliz do jeito que eu estou, apesar da aparente felicidade, mas era um homem que aparentemente estava realizado, gostava do que fazia. A segundo obstáculo, que disse os irmãos, que não é necessariamente condições físicas, mas identificam aqui uma condição social, que apesar de Jesus ter se oferecido para estar em sua casa, essa atitude foi recriminada pelos judeus. Quando Jesus diz, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, me hospedar em tua casa, aquele homem se achava indigno. E muito mais do que ele, os judeus achavam ele indigno. Tanto é que surpreendem quando Jesus vai à casa de Zaqueu e diz, como é que esse homem, o filho de Deus, o enviado da parte de Deus, come com pecadores, come com esse homem, um inimigo da nação judaica. Imagino que Zaqueu era alguém tão detestado que ninguém lhe facilitava nada.
ninguém lhe fazia algum favor, não era saudado nas ruas de Jericó, ninguém cedia lugar para ele, ninguém dava vez no trânsito para ele. Olha, vem Zaqueu, pode passar, seu Zaqueu. Imagine, irmãos, essa pessoa dentro de Jericó, saindo de casa e sendo discriminado. Olha, vai aquele, olha, meu filho, eu não comprei para você o seu presente, porque aquele rapaz ali tirou da gente o nosso dinheiro. Olha, meu filho, a gente não tem mais recursos porque aquele rapaz vai passando ali, um tal de Zaqueu. É ele que tem roubado os nossos recursos. Ou seja, pessoas que estavam quem sabe, com marcas, com identificações na vida desse homem chamado Zaqueu. Então, imagine como esse homem era detestado. E não tinha outra alternativa a não ser subir na árvore para que pudesse, assim, poder contemplar Jesus, identificar quem é Jesus. Mas uma terceira e última condição que esse homem nos convida a observar era a sua condição física. Ele era de pequena estatura. Por ser detestado, a impossibilidade de procurar, a possibilidade de procurar um lugar mais alto, fez algo real na sua vida. Eu vou procurar um lugar mais alto, que eu possa estar acima da multidão e possa contemplar esse Jesus. Imagino que esse Zaqueu, tão autoritário, porque não poderia ser uma pessoa cordial que cobrava imposto? Vamos imaginar que esse homem tem que ser autoritário, impositivo. Olha, tem que pagar. Você não vai pagar, vai preso. Vou levar um dos seus filhos como refém. Então, era alguém autoritário, alguém que era marginalizado no meio da sociedade judaica. E eu fico imaginando, irmãos, coração de pastor é assim. A gente começa a imaginar todo o contexto da situação. E aquele Zaqueu, que não aceitava não, que não aceitava impedimento, que não entendia obstáculo como sendo algum impedimento. Olha, já que vocês pensam que vão me impedir, logo eu, Zaqueu, eu que tenho tudo sobre as minhas ordens, tudo aquilo que eu quero, com certeza eu vou encontrar outro jeito e mostrar a todos vocês que eu sou capaz. A Bíblia não fala nada disso, mas eu comecei a imaginar. Esse Zaqueu, dono de si, autoritário, presunçoso, que queria tudo do jeito dele, que os impostos precisavam ser pagos com ameaça. Imaginaram, quem sabe, que as pessoas imaginaram, quem sabe, que pudessem colocar obstáculo para Zaqueu, ele não pudesse. Olha, você é baixinho, vai ficar aí para trás? Não, não vou ficar não. Nunca fiquei para trás, eu vou subir numa árvore. Quantas vezes a gente lida com gente assim? Que a própria vida reservou para essas pessoas situações adversas. Conheço gente, e não é daí de Irapiraca, é muito menos da Igreja Batista em Boas Novas, gente marcada pela vida, que teve toda uma vida marcada pela negação dos pais, pela objeção de algum bem, de algum benefício, de algum carinho. E essas pessoas, muitas vezes, hoje, se você pergunta, olha, eu estou precisando de alguém para consertar um avião, eu sei. Essas pessoas mostram, através das suas atitudes, que são capazes de superar os obstáculos que são colocados diante de si. Essas pessoas se mostram mais capazes do que já são, para quem sabe dar uma resposta a toda atitude que receberam como negativa ou como negações diante da sociedade à sua volta. É triste, mas ainda encontramos muitos desses Zaqueus. Zaqueus que estão fazendo tudo para ser o que são. Roubam, matam, defraudam, enganam a família e fazem tudo que a sociedade condena para que possam ter os seus nomes destacados na sociedade de Jericó. Para que seja identificado como uma pessoa realizada. Tem um carro, tem uma casa, compra, e tem tudo aquilo que pode colocar sobre os seus pés como garantia de sucesso. Precisamos ter muito cuidado para que as nossas atitudes não sejam determinadas por aquilo que o mundo identifica como sendo algo de valor. Um carro, uma casa, o local onde eu moro, o endereço onde eu moro, as pessoas com as quais eu convivo. Precisamos ter muito cuidado, porque não é isso que agrada ou que valoriza a Deus, que não agrada o coração de Deus. Lá no verso 7 do capítulo 19, a Bíblia diz assim, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ou seja, será que esse Jesus não sabe que Zaqueu é um pecador? Será que esse Jesus não sabe que Zaqueu é o que é, o inimigo da nação judaica? A segunda coisa que eu encontro como lição desse fato, registrado apenas por Lucas, é que Zaqueu desejava apenas conhecer Jesus. Mas não sabe ele que já era bastante conhecido de Jesus. Ele ia conhecer Jesus, mas Jesus já o conhecia. É interessante quando Jesus está identificando os seus discípulos, encontra André trazendo consigo Pedro, seu irmão Pedro, e Jesus diz, olha, a partir de agora você não vai se chamar
Simão, mas vai chamar Pedro, e vê em Natanael, olha, antes de você me ver, eu já lhe via. Vi você debaixo da árvore. É tão bom saber que Deus nos conhece antes mesmo de nós conhecermos a Deus. No Salmo 139, o salmista diz que ele conhece a cada um de nós quando os nossos ossos estavam sendo formados, traçados, entretecidos dentro do ventre da nossa mãe. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus em quem nós nos apegamos, é o Deus que confia em quem confiamos. Nos versos 5 e 6 do capítulo 19, diz assim, quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Encontro nesse fato registrado por Lucas que o convite de Jesus não se resumia apenas a entrar na casa de Zaqueu, mas a entrar na vida dele. Jesus não desejava receber de Zaqueu alguma acolhida, mas a oferecer a ele acolhimento. Jesus não desejava se alimentar da comida servida na casa de Zaqueu, mas de oferecer-lhe alimento. Sabe, irmão, na nossa relação com Deus, nós só temos a ganhar. Eu não preciso oferecer nada. Eu não tenho nada para que possa compensar aquilo que Deus tem feito por mim e pela minha família. O que é que eu posso? Como diz o salmista no Salmo 113, o que é que eu posso oferecer a Deus que possa compensar os seus benefícios em meu favor, em favor da minha família? O que é que eu posso? Nada. Nada eu posso fazer para Deus que possa compensar ou diminuir um pouco da defasagem da balança em benefício de mim mesmo ou da minha família. É tão bom saber que Jesus querendo bem de Zaqueu e ele não sabia nada do que estava por acontecer. O desejo de Zaqueu era subir na árvore, era apenas ver Jesus. Mas antes dele ver Jesus, Jesus o viu. Imagina como Zaqueu foi tomado de surpresa, ao perceber que Jesus não só o conhecia, mas sabia o seu nome. Olha, eu lhe conheço. Conhece nada, conheço. Se até seu nome é Zaqueu. E aí imagina como Zaqueu ficou um tanto atemorizado em função dessa identificação de Jesus. Olha, seu nome é Zaqueu, eu sei onde você mora, eu sei qual a sua condição, eu sei qual a sua ocupação, eu sei tudo a seu respeito. Porque Jesus não conhece apenas o nosso exterior, Jesus conhece o nosso interior. Toda a expectativa de Zaqueu, irmão, foi frustrada ao perceber que não passaria despercebido aos olhos de Jesus. Quem sabe pensou no seu coração assim, eu vou subir nessa árvore, ver quem é esse Jesus, matar minha curiosidade e depois vou continuar a minha vida do mesmo jeito que fazia anteriormente. Esse era o pensamento de Zaqueu. Mas Deus tinha algo muito melhor para Zaqueu, algo que ele nem podia imaginar daquilo que estava por acontecer. E é interessante que o convite de Jesus é um convite bem objetivo, bem direto. Zaqueu, desça, e não é apenas descer, mas desça depressa. Desça agora. Eu preciso que você desça agora. Sabe, irmãos, quantas vezes nós temos relutado em obedecer o chamado de Jesus? Filho, eu preciso da sua vida, eu preciso do seu compromisso, eu preciso da sua dedicação, eu preciso do seu testemunho. E muitas vezes nós temos adiado, Senhor, amanhã. Filho, eu preciso da sua contribuição, Senhor, ainda não, amanhã. E muitas vezes o Senhor quer isso ontem, e eu vou adiando. Por isso, quando Jesus diz a Zaqueu, Zaqueu, desça. Mas eu não vou esperar que você desça, não. Você vai descer agora. Você vai precisar descer depressa, para que você possa receber o que eu tenho para você. Esse convite de Jesus continua ecoando em nossos corações, irmãos. Eu preciso que você desça agora. Eu preciso que você desça já. Eu preciso que você desça nesse momento, para que você possa receber de mim aquilo que eu tenho reservado, aquilo que eu tenho de mais precioso para lhe dar. Diferente do que o Regis Danese compôs a música, não foi Zaqueu que desceu da árvore, ou, quem sabe, subir na árvore, quero subir como Zaqueu, não, eu preciso descer, eu preciso me humilhar. E diferente daquilo que o Regis Danese declara na sua música, entra na minha casa, não, eu quero entrar na sua casa. Não foi Zaqueu que pediu para que Jesus entrasse na sua casa. Foi Jesus que desejou estar na casa de Zaqueu. E quantas vezes Jesus quer entrar na sua casa, na minha casa? E eu digo assim, oh, não olha bagunça não, não vá não, porque ainda está bagunçada. Ainda tem coisa para arrumar. Ainda tem coisas fora do lugar. Não, Jesus, vamos marcar outro dia. O Senhor avisa com antecedência, porque eu me programo e recebo o Senhor como o Senhor merece. Não, eu quero ir agora. Interessante que a ordem para descer da árvore foi imediata, e imediato não só para descer, mas pudesse acompanhar Jesus até a sua própria casa.
Desça depressa, porque me convém ir até a sua casa. É um convite completo. É um convite que abre mão, nos faz abrir mão daquilo que me é mais caro. A minha independência. A minha autonomia. Não sou eu. Não, eu quem decido. Não é você quem decide, não. Quem decide sou eu. Se tiver que ser, se você quiser, que eu entre na sua casa, que eu faça uma mudança, vai ter que ser do meu jeito. É assim que Deus continua dizendo a cada um de nós, irmãos. Porque nós queremos o nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, tudo conforme eu havia planejado, e Deus não quer assim. Ele quer ser glorificado nas nossas vidas. E é interessante que Zaqueu atendeu perfeitamente aquilo que Jesus havia ordenado. Conhecendo esse Zaqueu como a gente conhece, por esse tempo de convivência, eu imagino quantos motivos Zaqueu tinha para dizer, não vou descer não. O senhor está pensando o quê? O senhor sabe com quem está falando? Você é apenas um Messias, ou alguém, um profeta, mas eu sou o chefe dos publicanos e eu não vou descer não. Quem me fez botar, quem me fez subir fui eu, e eu vou descer com as minhas próprias pernas. Não pense ao senhor que vai me descer daqui não. É tão bom saber que o convite de Jesus não só quebra toda a resistência de Zaqueu, mas fez ele entender que ele precisava daquele gesto, daquela atitude, que ele só teria a ganhar. E o relato de Lucas diz, ele não apenas desceu, mas ele desceu depressa. E é interessante que a acolhida de Zaqueu para com Jesus não foi apenas uma acolhida cordial, não foi apenas uma acolhida cerimonial, foi uma acolhida com alegria e recebeu com alegria. Agora imagina a revolta dos judeus diante da atitude de Jesus. Logo ele, aquele que se diz enviado da parte de Deus, o Messias, vai lá e recebe e vai à casa desse homem, inimigo da nação judaica. Zaqueu precisava entender, irmãos, pelo menos 3 coisas que ele não entendia. Primeira coisa que Zaqueu era e que não sabia, que ele era pobre. Apesar de toda a sua riqueza, ele era carente daquilo que era mais importante, daquilo que era mais necessário em sua vida. A Bíblia diz, Jesus diz que é que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Aquilo que mais importa para Deus não é aquilo que eu tenho no banco, mas aquilo que eu guardo no meu coração. Remorsos, raivas, vontade de ir, mas um coração perdoador, um coração sempre pronto a perdoar, um coração sempre pronto a abençoar. A segunda coisa que eu percebo que Zaqueu não sabia, mas que ele era alguém significativo para Deus. Não tenho valor, ninguém me ama. Eu sei de um lugar, as portas estão fechadas, as pessoas me tratam mal, mas para com Deus você é uma pessoa significativa, você é muito importante para com Deus. Apesar da exclusão que você recebe dos seus irmãos judeus, você é importantíssimo para Deus. Deus tenha você como uma pessoa digna, uma pessoa merecedora. E a terceira e última coisa que Zaqueu não sabia, mas que ele recebia ou tinha, Zaqueu era amado. Zaqueu era alguém amado por Deus. Apesar de todos o odiarem, Jesus o amava. Apesar de todas as casas onde ele poderia pousar, Jesus escolheu a de Zaqueu. Jesus poderia ter pousado em qualquer outra casa. Mas ele escolheu a casa de Zaqueu para se hospedar. É exatamente assim que Deus continua fazendo em nossas vidas, irmãos. Quer e deseja pousar, se hospedar em nossas casas, em nossas vidas, em nossas famílias. E uma terceira e última lição, não menos importante que as demais, é que a verdadeira transformação não se dá pelo coração. Desculpe, que a verdadeira transformação se dá pelo coração e não pelas atitudes. A transformação verdadeira não se dá aos olhos dos homens, mas se dá aos olhos de Deus. Não é aquilo que eu faço, mas aquilo que move o meu coração em fazer. Se os irmãos estiverem com as suas Bíblias abertas, nos versos 8 e 9, vai mostrar exatamente a atitude de Zaqueu diante daquilo que Jesus identifica como sendo algo necessário, como sendo algo proveniente de um coração transformado. E é interessante que Jesus não coloca diante de Zaqueu tarefas. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não. Ele se sentiu motivado, encorajado a fazê-lo. Jesus, em um momento, diz, olha, Zaqueu, se você realmente quer ser salvo, você precisa um conjunto de regras. Não.
Zaqueu se sente motivado naturalmente através da ação do Espírito Santo. Os versos 8 e 9 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Todos poderiam ter ficado admirados com a atitude de Zaqueu, pelo comportamento de Zaqueu, por aquilo que Zaqueu havia assumido. Mas Jesus identificou não apenas a sua atitude, mas aquilo que moveu o seu coração. Quando Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, Jesus não estava impressionado com a atitude de Zaqueu, não. Mas aquilo que estava movendo o coração de Zaqueu. Quando decidiu dar metade dos seus bens aos pobres, ele entende que também precisa usar da outra metade para devolver aqueles que ele havia roubado. E se por acaso ele disse que havia roubado, provavelmente existiam alguns que ele havia cobrado mais do que deviam, outros que não deviam pagar nada, que ele cobrou. Estava lendo alguns comentaristas bíblicos a respeito da atitude de Zaqueu em fazer interessante. Essa atitude sua era, além do que ser legal, ela extrapolava a legalidade, ou seja, ia muito além do que a lei ordenava. Eu destaquei aqui pelo menos 3 condições que Zaqueu poderia ter identificado e não fazê-lo de maneira tão intensa ou 4 vezes mais. Se fosse um roubo deliberado e violento, se fosse tirado aquela posse da pessoa através de violência, com fim de destruição, era necessário devolver 4 vezes mais. Se essa maneira de roubo tivesse sido algo que pudesse causar dano na pessoa, no ofendido. Segundo, se fosse um roubo comum e os bens originais não pudessem ser devolvidos, devia-se pagar o dobro do seu valor. Tudo isso é baseado na palavra do Senhor, Êxodo capítulo 22. Se fosse por confissão voluntária, olha, eu roubei, se ofereceria uma restituição voluntária do valor original, acrescido de 1/5 do valor original. Ou seja, em nenhum momento Zaqueu identifica como sendo algo tão grave, mas pela sua atitude mostra a grandeza da sua atitude. Não foi alguém que quis se prender apenas à lei, foi muito mais da lei do que a lei. Eu fico imaginando, irmãos, que aqueles que seriam beneficiados com a devolução das doações ou das devoluções de Zaqueu iriam se alegrar. E talvez, através daquela atitude, pudessem reconhecer nele um homem diferente, mas não poderiam jamais conhecer a real condição do seu coração, a sua real atitude, a sua real intenção. Jesus conheceu não apenas a sua atitude, o seu comportamento exterior, Jesus conheceu o seu coração, a sua intenção. Jesus conheceu não apenas a ação, Jesus conheceu a intenção. Falei de Lucas no início, falando das abordagens que só Lucas identifica e registra. Lucas 21, do verso 1 ao verso 4, fala exatamente daquela experiência de Jesus ali no gasofilácio, onde as pessoas iam entregar suas ofertas. Lucas 21, de 1 a 4, diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus conhece não as nossas ações, que impressionam os homens, que podem gerar, quem sabe, atitudes ou comentários dignos de um homem honrado, dedicado, comprometido, mas Deus conhece as nossas intenções. E lá no último verso do capítulo 19, na verdade, do relato de Lucas a respeito de Zaqueu, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa atitude de Zaqueu nos leva a algumas verdades, irmãos. Primeiro, a necessidade de rever nossas atitudes, nossos comportamentos. Fazer, quem sabe, uma retrospectiva daquilo que eu tenho feito, das minhas escolhas, das minhas atitudes, das minhas prioridades, do meu comportamento, da maneira como eu tenho tratado as pessoas à minha volta. Segundo, se necessário, mudar de atitude, mudar de comportamento, fazer algo não só que impressiona os homens, mas impressiona o coração de Deus. E, de alguma maneira,
buscar com urgência fazer isso hoje, agora, e não deixar protelar, adiar, cada dia mais. Porque nós sabemos que isso causa tristeza ao coração das pessoas e muito mais ao coração de Deus. Quero terminar essa reflexão e lembrei de uma ilustração. Diz que uma senhora vinha pela uma estrada, talvez os irmãos até conheçam essa ilustração, mas que tem tudo a ver com aquilo que abordamos a respeito da atitude de Zaqueu, identificando não aquilo que os homens poderiam valorizar, mas aquilo que Deus conhece e aquilo que realmente é o que importa para com Deus. Diz que uma senhora vinha pela uma estrada e nisso vinha com a criança no braço, uma criança de colo, trazendo uma criança de colo consigo, e se deparou com uma grande caverna. E ela, movida pela curiosidade, entrou naquela caverna e se deparou com muitas riquezas, muitas joias, pedras preciosas, muita coisa de valor. E ouviu uma voz que dizia: você pode se beneficiar de tudo aquilo que você puder levar. Você pode juntar e levar tudo aquilo que você puder juntar. Mas não esqueça do mais importante. Então, aquela mulher, de imediato, deixou a criança em cima de um local e começou a colocar as pedras preciosas, tudo aquilo de valor na sua roupa, e acumular, identificar aquilo que tinha mais valor, aquilo que tinha menos valor. E a voz repetia periodicamente: você pode levar tudo aquilo que você puder juntar, mas não esqueça do mais importante. Você só tem mais 2 minutos. E aquela mulher, tomada pela pressa, começou a identificar aquilo que era de mais valor, aquilo que ela tinha separado, escolhido junto à sua roupa, e começou a se nutrir de outras coisas mais valiosas. E, mais uma vez, a voz dizia: você não esqueça do mais importante, a porta vai fechar em 1 minuto. E aquela mulher, percebendo que estava nutrida de tudo aquilo que lhe era de valor, quando passava alguns segundos para que a porta se fechasse, saiu correndo, nutrida de tudo aquilo que lhe era identificado como valor. E quando percebeu, esqueceu o mais importante. Esqueceu a criança dentro da caverna. Muitas vezes a gente corre a vida toda em função do pão, em função das necessidades físicas, financeiras da nossa família, mas esquecemos daquilo que é o mais importante: a comunhão, a alegria, o prazer de estar ao redor de uma mesa e poder celebrar a alimentação, as refeições com alegria, sem nada para nos preocupar com o dia de amanhã e sem a consciência pesada de ter recebido ou ter ganho algum recurso de maneira desonesta. Imagina como esse Zaqueu voltou para cumprir aquilo que ele havia prometido ao Senhor: devolver 4 vezes mais a quem ele havia roubado e metade dos seus bens entregar para os pobres. Imagina como essas pessoas ficaram felizes em receberem aquilo que Zaqueu havia prometido ao Senhor. Mas muito mais feliz ficou o coração de Deus diante da atitude desse homem. Que bom Deus nos abençoe e cada vez mais possamos entender que aquilo que agrada a Deus não é uma atitude saudável, uma atitude honrada, um coração marcado pela maldade, mas atitudes que agradam, que impressionam os homens. Mas ainda que não tenhamos nenhuma atitude, que o nosso coração seja marcado pelo amor, pelo compromisso e pela integridade para com os homens e para com Deus. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade rica de estarmos juntos, reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio da comunhão, apesar da distância, mas nos dá cada vez mais, Senhor, o privilégio de estarmos juntos, apesar do distanciamento, mas que possamos priorizar, valorizar cada vez mais os nossos encontros e os nossos encontros possam fortalecer as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa caminhada. Dá-nos, Senhor, sabedoria, discernimento, para que possamos escolher o momento certo de retornarmos com os nossos cultos presenciais, sem colocar em risco a vida dos meus irmãos e mantendo de maneira saudável o distanciamento e toda a parte de higienização da nossa igreja. Guarda a nossa noite, dá-nos um sono reparador, guarda e dirige as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.